que era uma região gentílica, precisamente na cidade de Gadara, onde ele libertou um homem possesso de demônios. E esse homem, ele ordenou que pregasse o evangelho naquele lugar. Ele não ficou no lugar, porque as pessoas daquele lugar não o quiseram ali. E é exatamente isso que você ouviu. Ele foi lá num lugar, fez o bem para o homem, libertou aquele homem, mas as pessoas daquele lugar não quiseram ele ali. Então ele decidiu sair dali e deixou aquele homem liberto falando do seu amor. Agora ele pega o barco e volta para a Galileia. Chegando na altura do versículo 21, quando o barco ele chega na Galileia, o versículo 22 diz que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. Principal da sinagoga. O que é isso, pastor? O principal da sinagoga, ele era uma espécie de ancião, ou uma espécie contextualizada de pastor daquele tempo, de uma sinagoga, no mínimo com 12 pessoas, exclusivamente homens. Mulheres e crianças tinham acesso restrito às sinagogas, salvo, claro, algumas que eram abertas para público misto, mas a maioria delas era formada por homens. Esse principal, ele tinha algumas funções. Ele supervisionava as sinagogas, como cuidar da liturgia do culto, da leitura bíblica, das orações e dos ensinos. Esse principal da sinagoga, ele selecionava aqueles que leriam a lei e aqueles que explanaria a Torá, que são os livros de Moisés. Esse mesmo principal, ele também zelava pela manutenção da sinagoga. Ele zelava pelos rolos da Torá. Caso você não saiba, naquela época nós não tínhamos Bíblia desse formato. Era um rolo, um pergaminho. Eram vários rolos que eram muito bem armazenados, muito bem guardados. E era o principal da sinagoga que tinha o acesso a esses rolos. E ele pegava, às vezes aleatório e às vezes intencional. Ele trazia para o culto público. E ali ele abria aquele rolo e ele fazia a leitura oficial daquela reunião. Ele também cuidava da disciplina e da ordem da assembleia, além de ser um líder moral e espiritual, porque ele era considerado um exemplo de piedade e respeito à lei. Esse é o papel de um chefe ou de um principal da sinagoga. Jairo era um chefe ou um principal da sinagoga. Agora, deixa eu te dar uma informação muito interessante. Esse principal da sinagoga, normalmente tinha um lado. Qual lado? O lado que se opõe a Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele era visto como alguém que quebrava a lei, quando na verdade ele veio cumprir a lei. Jesus, ele era visto como uma espécie de revolucionário que veio mudar aquilo que Moisés estabeleceu, sendo que a intenção de Jesus nunca foi mudar a lei, a intenção de Jesus sempre foi cumprir a lei. E por que Jesus ele conseguiu fazer tantos inimigos? Porque aqueles que guardavam a lei não compreendiam o real significado da lei. Aqueles que alegavam ser ou serem os defensores da lei, na verdade, interpretavam errado a lei.
E quando a lei ela é interpretada e aplicada de forma errada, nós ficamos diante das maiores atrocidades possíveis. É só você ver o nosso contexto Brasil hoje, o que fizeram com a nossa lei, a forma como se aplica a lei, para uns pode, para outros não pode, para uns vão, para outros não vão. Enfim, a lei mal interpretada e aplicada, ela pode criar estragos grandiosos. Esses fariseus, esses saduceus, que eram grupos religiosos da época, eles tinham o lado de se opor a Jesus. Então, quando a gente fala de alguém da sinagoga, quando a gente fala de um judeu devoto à lei, nós estamos falando de um líder religioso que se opõe a Jesus. Agora a gente olha para o texto, no versículo 22, que Jairo, quando viu Jesus, o que ele fez? Ele se prostrou. Não é uma atitude comum, principalmente de um líder religioso da época. O líder religioso, ele falava contra Jesus. Ele denunciava as obras de Jesus, mesmo sendo equivocados, mas eles faziam. Só que Jairo, quando ele viu Jesus, ele se prostrou aos pés dele. E qual foi o motivo que levou Jairo a se prostrar diante dos pés de Jesus? O sofrimento da sua filha. 12 anos a menina, estava à beira da morte, acamada, fez que tudo que estava ao seu alcance, mas não conseguiu resolver. Foi aí que Jairo percebeu que a sua religiosidade não levaria a nada. E ele sabia que em Jesus tinha algo muito poderoso. E não é só ele sabia. Grande parte da nata religiosa sabia que o que Jesus fazia, não fazia debaixo de autoridade humana, e sim debaixo de uma autoridade divina. Grande parte da religiosidade sabia que Jesus tinha algo diferente, tinha um poder sobre a vida dele, só que nem todos reconheciam. O sofrimento daquela menina levou Jairo a abrir os olhos para enxergar Jesus de uma outra forma. Existe um ditado popular, não é bíblico, mas é popular, de pessoas que dizem assim: se você não vem pelo amor, você vem pela dor. Não é bíblico, isso é uma compreensão de vida, onde as pessoas criaram uma filosofia própria, e nós não vamos entrar no mérito se está certo ou errado, porque essa é a verdade de alguns, mas não é a verdade de todos. Então nós estamos olhando para um texto, ou melhor, para um cenário de vida, alguém que vem a Cristo, reconhecendo o seu senhorio, porque foi tocado por ele. Mas nós estamos diante de uma pessoa que o sofrimento levou ele a uma fé sólida em Jesus. Ele percebeu que precisava de ajuda, e agora ele recorre a Jesus. O texto diz que ele, quando olha para Jesus, ele se prostra. Aqui nós podemos perceber a fé de Jairo. A fé de Jairo tem 4 aspectos. O primeiro aspecto é a rendição. Por quê? Porque assim que ele olha para Jesus, ele imediatamente se prostra. Mateus, ele usa outra palavra. Mateus, ele usa adorou. Prostrar e adorar tem a mesma conotação. Por isso, líder religioso nenhum se prostrava diante do outro. Porque à medida que nós nos prostramos, nós estamos reconhecendo que o outro é superior. Como é que a Bíblia trata Jairo? Como o principal. Só que agora, o principal estava diante de alguém que era maior do que ele. Por isso ele se prostrou. O principal, ele abandonou suas vaidades, ele abandonou sua posição, e agora ele se prostra diante daquele que é acima de tudo e diante daquele que é acima de todos. Jairo se rende a Jesus,
reconhecendo sua autoridade, e ele se coloca aos pés de Jesus, porque ele entende que nos pés de Jesus, todos que vão para lá, recebem dele algo muito especial. A nossa fé nos empurra para os pés de Jesus. Por isso que muitas pessoas se negam a viver uma fé em Cristo. Sabe por quê? Porque se recusam a se prostrar diante dos seus pés. Muitas pessoas se negam a levar uma fé, carregar uma fé dentro do seu coração e dizer que acredita em Jesus e que vive para Jesus. Sabe por quê? Porque se nega a se prostrar diante dele. Ele prefere ficar em pé diante das suas vaidades. Ele prefere ficar em pé diante da sua soberba. Ele prefere ter domínio e controle das suas vidas sem se humilhar diante de Cristo. Mas quem tem fé se rende. Quem tem fé se prostra. Quem tem fé reconhece que Ele é Senhor das nossas vidas. Jairo se prostrou, reconheceu que Jesus é o principal, acima de tudo e acima de todos. No momento que Jairo se prostra, o texto fala no versículo 23, que ele insistentemente lhe suplicou. Olha só, Jairo, o principal, ele abandona seus cargos, suas posições sociais, e agora ele se prostra, ele se rende, porque a fé nos leva à rendição. Segundo lugar, a fé nos leva à oração. Oração é reconhecimento da nossa humildade, reconhecimento da nossa neutralidade, reconhecimento da nossa pequenez, porque nada podemos fazer, e nós clamamos àquele que pode. Jairo podia ter recursos, mas ele não tinha o dono da vida. Jairo, ele podia ter estratégias, mas ele não tinha aquele que tinha o poder sobre a morte. Então agora Jairo, diante daquilo que podia e daquilo que não podia, ele vai para Jesus, se prostra e começa a orar, porque a fé nos leva a uma vida de oração, a uma vida de súplica, a uma vida de insistência. A fé nos leva a um espírito de confiança. Olha a confiança de Jairo: minha filha está à morte, vem e impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. O que levou Jairo a ter esse tipo de atitude? A se jogar no chão, a orar, a clamar e dizer: vem, vamos na minha casa, coloca as mãos nela, e eu acredito que ela vai salvar-se, ela vai viver, ela vai ser curada. O que ele, Jairo, tinha para pedir isso a Jesus? Certamente a fé que nos leva a acreditar que aquilo que eu não consigo fazer, Ele pode. Que aquilo que eu não tenho capacidade de fazer, Ele tem. Jairo, ele fez um pedido ousado: vai lá na minha casa, Senhor, coloca as mãos sobre ela, para que ela seja salva, para que ela viva. Que convicção profunda em saber e convidar Jesus para estar na casa dele. Eu não sei como está a sua casa, eu não sei qual é o tipo de doença, espiritualmente falando, ou até física, você tem enfrentado na sua casa, mas hoje quem sabe é o dia de você fazer o que Jairo fez. Senhor, eu quero reconhecer que o Senhor é Deus, e quero te convidar a vir comigo para a minha casa essa noite. Fazer esse convite para Jesus é algo muito revolucionário, gente, muito revolucionário. Eu vou mostrar para vocês que quando Jesus aceita o convite de entrar numa casa, ele entra e ele causa um negócio diferente. Ele faz uns negócios que está fora da nossa alçada. Convidar Jesus para entrar dentro de casa é saber que Ele é que vai ditar as regras lá dentro. Convidar Jesus para entrar dentro de casa é saber que quem vai começar a mandar lá é Ele, não mais nós. E eu vou te mostrar isso na Bíblia, o quanto isso é verdade. O que diz o versículo 24? Jesus foi com ele. Olha que coisa linda. Ele se aproxima, ele se prostra, ele ora, ele confia, e agora ele vai perseverar. A fé nos leva à rendição,
nos leva a orar, nos leva a confiar e nos leva a perseverar. Por que perseverar? Porque o texto diz no versículo 24 que Jesus foi com ele. A caminhada de onde eles estavam, na beira do mar, até a casa de Jairo, Jesus caminhando na direção da sua casa para resolver o seu problema. Aí surge uma mulher anônima, a Bíblia nem o seu nome cita, atravessa o caminho de Jesus e começa a acontecer algo sobrenatural. Eu queria chamar a sua atenção para essa mulher, e nós não esqueceremos de Jairo, mas faz necessário falar um pouco dela, porque a história dela colidiu com a história de Jairo. A história dela cruzou a história de Jairo, e não foi coincidência, viu gente? Porque eu não acredito em coincidência, eu acredito em propósito. A história daquela mulher atravessa o caminho de Jairo para ensinar alguns princípios muito importantes. E eu queria cooperar, eu queria abrir para vocês alguns desses princípios, ok? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente aprende, a mulher que atravessou o caminho, só para você se lembrar da leitura que fizemos, ela estava doente de uma hemorragia há mais de 12 anos. Jairo, junto com Jesus e os discípulos caminhando para a casa dele, ela vem por trás e toca na orla do seu manto, na parte, como se fosse o paletó aqui, ela toca nessa parte, na orla do manto. Ela dá uma toca bem de leve na orla. Jesus para, pergunta: quem foi que me tocou? Aí Pedro, junto com os outros discípulos, fala: Senhor, mas está todo mundo te apertando, está todo mundo tocando no Senhor, como é que o Senhor para perguntar quem te tocou? Aí ele ficou olhando assim por cima, falou: não, Pedro, você não entendeu, alguém me tocou diferente, eu senti sair de mim virtude, poder, alguém me tocou e foi curado. Aí Jesus faz a pergunta, quem foi que tocou? Aí o texto diz que ela se apresentou, e quando ela se apresentou, Jesus então dá uma palavra de salvação para ela. Aí Jairo, enxergando tudo isso, o que a gente aprende com tudo isso? Em primeiro lugar, gente, Deus nunca está atrasado, apenas agindo debaixo de propósito. E por que eu estou dizendo isso? Porque imagine Jesus caminhando para a casa de Jairo, Jairo com uma expectativa elevada, que os passos de Jesus acelerem para chegar logo, porque afinal de contas, a menina morre e não morre em casa. A expectativa de Jairo é que Jesus acelerasse, mas ele fez o contrário, ele parou. Como é que você reage quando Deus faz o contrário do que você pede? Como é que você reage quando Ele trabalha diferente do que você imagina? Como é que é a sua reação? Como é que você reage quando Deus frustra suas expectativas? Como é que você reage quando Deus frustra seus sonhos, seus planos? Infelizmente, a gente não sabe lidar com frustração, a gente não sabe lidar com expectativas não alcançadas. Tem gente que briga com Deus, é ou não é? Tem gente que vai para a oração, fica brabo, nervoso: Senhor, tu não me desse, tu não fez como eu pedi, e fica frustradinho, faz biquinho, não vou mais para a igreja. Aí eu fico vendo Deus lá de cima: ué, mas o problema é meu, você não vai para a igreja, né? Aí a gente fica bicudo, a gente ameaça não vir mais para a igreja, a gente não quer mais cantar, também não canto mais, porque aí eu não te adoro. Pô, afinal de contas o Senhor não fez o que eu pedi.
Sabe por que aquela mulher atravessou o caminho de Jairo? Porque aquela mulher estava ensinando para Jairo que Deus, Ele anda no seu tempo e não no nosso. Aquela mulher veio aparentemente para desacelerar os passos de Jesus, mas a verdade é que o tempo de Deus é perfeito. E aquilo que parece uma interrupção, na verdade, é a revelação de algo maior. Eu vou ter que repetir isso. Aquilo que aparentemente parece que é uma interrupção, na verdade, é uma revelação de algo maior. Então tem coisas que você não entende agora, mas Deus está preparando para te revelar amanhã. Então não fale mal, não critique nem murmure quando você não entender o processo. Os passos de Jesus, eles são de acordo à eternidade e à sabedoria dele, não segundo suas vontades. Vai ter vez, como foi na Bíblia, que Elias estava com o altar pronto, quando ele estava orando, o texto fala, mal acabando ele de orar, o fogo desceu. Ele nem terminou de orar, o fogo já estava lá. Mas vai ter dia que o mesmo Elias, pastores, o mesmo Elias, o texto diz assim, ele finalizando, e ele falando, Senhor, responde com fogo. Quando ele termina o fogo caiu. É assim que a gente gosta, né? Quando tem fogo, então, misericórdia. A gente ama esse negócio, né? Mal acabar de... Aí a gente já quer logo contar o testemunho, que a gente nem orou direito, o milagre já chegou. Mas tem dia, irmão, que esse mesmo Elias orou uma vez, para a chuva descer, e a chuva não desceu. Ele orou 2, ele orou 3, aí o rapaz chegou para ele, Elias, não está chovendo não. Vai lá de novo, vai verificar, vai verificar. Ele orou 4, ele orou 5, ele orou 6, só na 7ª vez que veio uma nuvenzinha, a Bíblia fala do tamanho da palma de um homem. Veio uma nuvenzinha lá longe assim, aí o profeta, o servo do profeta, falou assim, Elias, não quero desanimar você não, mas tem um negocinho bem longe, parece uma nuvem. Ele falou, se é nuvem, vai vir chuva. Glória a Deus. Não veio na 1, não veio na 2, não veio na 3, mas veio na 7ª. Então o que Deus estava ensinando para Elias? Elias, vai ter momento que você vai pedir, eu vou te atender mal você acabando de orar. Mas tem momento que você vai pedir 7 vezes, eu não vou resolver, e vou resolver só depois. Nossa vida é assim. Tem dia que os passos de Jesus acelera, mas tem dia que os passos de Jesus é bem devagarzinho. E não adianta ficar ansiosa. Não adianta ficar ansioso, não adianta querer colocar os pés pelas mãos, espera, o tempo de Deus é perfeito, vai vir na hora certa. Aleluia. Você pode falar isso comigo, o tempo de Deus é perfeito, vai vir na hora certa. Amém, glória a Deus. Essa é a primeira lição que a gente aprende com essa mulher que aparece. A segunda lição que eu aprendo é que Deus, Ele trata todo mundo com individualidade, amor e sabedoria. Deus, Ele trata cada caso de forma totalmente pessoal. Para Jesus todo mundo é importante, independente da posição social. Qual era a função do Jairo? Quem lembra? Qual a função do Jairo? Principal da sinagoga. Qual era a função da mulher? Não sei, realmente ninguém sabe. Jairo era uma pessoa importante na sociedade, sim ou não? Sim. E aquela mulher? Jairo tem nome, e a mulher? Anônima. Presta atenção, Jesus estava indo atender alguém importante, mas ele parou para atender uma pessoa anônima. Você consegue entender a dimensão do amor de Jesus?
Jesus, ele se importa com o rico, se importa com o pobre. Jesus, ele se importa com o que está em cima, com o que está embaixo. Jesus, ele se importa com todas as pessoas. Para cada caso, um caso. Para cada situação, uma situação. Jesus não despreza ninguém. O amor de Deus é um amor que abrange a todos. O amor de Deus nos atingiu, nos alcançou. Não é pelo que eu tenho, é pelo que Ele é. Ele é bom, Ele é maravilhoso. E a graça dEle está derramada sobre todas as pessoas. Então não se menospreze, apenas aceite o amor dele sobre a sua vida. É porque eu não sou digno, eu não sou merecedor desse amor, ninguém aqui é. Ele é bondoso o suficiente para nos amar e sempre vai cuidar de nós em todos os detalhes. Terceira lição que eu aprendo com essa mulher que aparece do nada: a fé dos outros pode fortalecer a nossa. Olha que coisa interessante. Jairo caminhando com Jesus, essa mulher passa, de repente ela é curada. Agora se coloca no lugar do Jairo. Quando ele, olhando tudo de camarote, ouve as palavras de Jesus: de mim saiu virtude. O que você pensaria? Espera aí, se tem virtude nele para curar essa mulher, tem virtude nele para curar minha filha. Aleluia. Se tem virtude para curar essa doença há mais de 12 anos, tem virtude para curar minha filha de 12 anos. Você consegue até entender as semelhanças? Tem virtude de Deus para mudar a vida ou a realidade da minha filha. A fé daquela mulher fortaleceu a fé de Jairo. Às vezes Deus nos faz esperar para que vejamos a vitória dos outros, para não nos frustrarmos, antes nutrir a nossa fé. A fé dos outros pode fortalecer a nossa fé. O testemunho de outro pode fortalecer a minha fé. A vitória de outros pode fortalecer a minha fé. A Bíblia diz: alegrai-vos com os que se alegram. Quando você testemunha, quando você conta algo que Deus fez na sua vida, poxa vida, se Deus fez na sua, também pode fazer na minha. Afinal de contas, Deus não mudou. Quem era você e quem é você hoje? Olha para você, a forma que você é. Se você conseguiu ser uma pessoa melhor, eu também posso ser. Se eu conseguir abrir mão das drogas, se eu conseguir abrir mão do álcool, você também pode. Se eu conseguir abandonar o pecado e hoje eu sou um servo, uma serva de Deus, você também pode. Aleluia. Em quarto lugar, a fé é o elo comum entre todas as pessoas a Deus. Seja rico, pobre, com reputação ou sem reputação, com dinheiro ou sem dinheiro, a única coisa que nos nivela de igual forma é a fé. O rico com todo o seu dinheiro não pode fazer nada sem fé. O pobre com toda a sua miserabilidade não pode fazer nada sem fé. Seja alto ou pequeno, grande ou baixo, todos dependem de uma só coisa para ter acesso a Deus: a fé. O rico pode entrar aqui dentro, mas se ele não tem fé, ele não será aceito por Deus. O pobre pode entrar aqui dentro, mas se ele não tem fé, ele não será aceito por Deus. A única coisa que nos iguala, a única coisa que nos nivela é a fé. Foi a fé que impulsionou Jairo a buscar Jesus. Foi a fé que impulsionou aquela mulher a buscar Jesus. Em último lugar, e a última lição que eu aprendo: saber esperar é uma virtude. Porque Jairo, ele enxergava tudo aquilo. Enxergava tudo o quê? Ela enxergava, ou melhor, ele enxergava aquela mulher tocando na orla do manto de Jesus. Ela vem por trás, ela dá um leve toque. Essa orla, ela é conhecida na Bíblia, na lei, em Números capítulo 15, versículo 38 e versículo 39, vou pedir para vocês projetarem na tela, para vocês saberem um pouquinho do que seria essa orla. Números 15, 38 e 39, olha só:
fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nos cantos das suas vestes façam borlas pelas suas gerações, e as borlas em cada canto presas por um cordão azul, e as borlas estarão ali para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. Então preste atenção nisso aqui. Isso aqui é um dado muito interessante. Jesus, como judeu que era, guardador da lei que era, ele com certeza ele tinha essas borlas nas vestes de forma, um cordão franzido, era uma espécie de trança azul pendurado no manto. O manto é a parte superior, é como se fosse um sobretudo, e ele colocava esses cordões azul. Agora, o interessante, que esse cordão azul tinha uma representatividade. E o que representava o cordão azul pendurado no manto? O texto está dizendo, para que quem olhar para aquele cordão, lembre-se do quê? Do quê? Dos mandamentos. Então quem olhava para o cordão azul de um judeu, lembrava-se da lei, lembrava-se da palavra, lembrava-se dos mandamentos e do dever de cumpri-los. É como se nós estivéssemos olhando para alguém, carregando um símbolo, uma representatividade de um representante de Deus, e a gente está olhando para aquele cordão e olhando para ele e tendo a lembrança, meu Deus, eu preciso ser fiel à palavra, eu preciso ser fiel à palavra do Senhor. Quando aquela mulher, ela vai por trás de Jesus, ela toca provavelmente nesse cordão. É um toque discreto, é um toque leve. Quando ela toca nesse cordão azul, ela, como uma judia que era, entendedora da palavra que era, ela olhou para Jesus e ela escolheu um lugar para tocar. Há quem diga, principalmente pelos filmes representados, que aquela mulher tropeçou e caiu. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Ela tropeçou, e a única coisa que apareceu na frente foi a orla, como se estivesse tropeçando despretensiosamente, sem saber o que estava fazendo, e tocou. Não, não acredito nisso. Ela sabia o que estava fazendo. Ela não escolheu aquilo à toa. Ela foi onde estava a representação da palavra. Ela tocou onde tinha uma representatividade espiritual. Ela tocou em algo que para um judeu representava mandamento, para um judeu representava a palavra. Ela tocou no verbo que era Cristo, mas manifestado na orla que era a palavra. E você sabe o que é mais interessante? É que dele fluía virtude. Diga, fluía virtude. E você sabe por que fluía virtude? Porque aquela mulher fluía sangue. Aleluia. Sabe por que a virtude fluiu dele? Porque aquela mulher que fluía sangue, quando encontra a virtude que flui de Cristo, é superior ao sangue que fluía dela. Aleluia. A doença que fluía dela teve que se prostrar e se render diante da autoridade e da virtude que fluía de Cristo. Você veio aqui hoje, talvez como essa mulher, o que sai de você é um fluir de problemas, é um fluir de pecado, que você se acha impuro ou indigna de estar na presença dEle, mas há uma virtude de Deus sendo derramada sobre você, para te purificar e transformar você definitivamente. O puro não foi contaminado pelo impuro, mas o impuro ficou curado pelo puro. O impuro não contaminou o puro, que é Jesus, mas Jesus, que é o puro, santificou e curou a impura, que era a mulher. A lei dizia que qualquer pessoa que tivesse contato com uma mulher
no seu fluxo menstrual ou qualquer hemorragia intensa, esta pessoa tinha que se reservar. Por quê? Porque ela ficaria impura. E por que Jesus não se reservou? E por que Jesus não foi cumprir essa referência da lei? Já que essa mulher de leve o tocou, ele tinha que lavar as vestes, ele tinha que ficar até a tarde sem poder entrar em lugar nenhum. Cerimonialmente falando, ele ficaria impuro. E por que Jesus não ficou impuro? Porque o que fluía dele era maior. Você não está entendendo não, né? Porque o que saía dele era superior, o que manifestava nele era muito maior. O que existe em Deus é maior do que a dor que você tem, é maior do que tuas frustrações, é maior do que os teus problemas, é maior do que os teus pecados. O que tem nele é superior e transborda sobre nós. Eu não sei qual é a condição que você veio aqui nessa noite, mas Ele que é puro, é poderoso para te tornar santo. Normalmente, o que é impuro contamina, e o que é impuro faz o outro também ficar, mas em Jesus as coisas não são desta forma. A lei dizia, o impuro contaminava o puro, mas Jesus com ele era diferente, era o puro que purificava o impuro. A lei dizia, evite o contato, mas Jesus buscava o contato. A lei dizia, o homem tem que se afastar de Deus, a mulher tem que se afastar da igreja e de Deus, mas Jesus dizia, cadê você? Vem até aqui, eu quero ver você, eu quero estar perto de você. A lei dizia, a mulher precisa ser afastada e condenada, mas Jesus está dizendo, filha, a tua fé te salvou. O que a lei não foi capaz de fazer com o homem, Jesus foi. O que o mundo não foi capaz de te dar, Jesus pode dar. O que o mundo não foi capaz de fazer por você, Jesus é capaz de fazer. A condição dessa mulher, uma hemorragia intensa, tinha várias implicações. Uma das implicações, a implicação espiritual. Essa mulher tinha que ser afastada da adoração. Segunda implicação, a implicação social. Ela era isolada socialmente das pessoas. A terceira implicação era a familiar. Provavelmente, ela, se tivesse marido, tinha que sair de casa. Se tivesse filhos, não podia ver os filhos. Ela ficava sozinha, solitária. A outra implicação é a física, uma doença crônica, debilitante, sangue durante 12 anos, gente. Imagine a condição física dessa mulher. A outra é a econômica, porque o texto fala que ela gastou todo o seu dinheiro com médico, e nenhum médico foi capaz de resolver seu problema. E a outra implicação é emocional. Imagine a vergonha, a rejeição que aquela mulher sentia ao longo de tantos anos. Todas estas implicações, e eu citei 6 delas, Jesus deu jeito. Jesus deu jeito. Coloca na tela Marcos 5,34, por favor. 6 implicações, e eu falo sobre a restauração dessa mulher, para a gente concluir. Olha o que Jesus diz para ela: filha. Primeira implicação, a implicação familiar. Você não tinha família, mas hoje eu te chamo de filha. A tua fé te salvou. Segunda implicação, você não podia ter acesso à igreja, não podia orar, não podia ter acesso aos cultos e nem às sinagogas, mas hoje eu restauro a sua fé, eu restauro a sua vida espiritual. Aí Jesus vai dizendo, vai em paz. A terceira e a quarta implicação também foram resolvidas, social e emocional. Por quê? Porque se ela vai para um lugar. Se ela vai se envolver com alguém. Eu estou resolvendo sua vida na sociedade.
Vai em paz. Por quê? Porque hoje emocionalmente você está frustrada, abatida, desanimada, mas a partir de hoje você vai ter paz. Quem vem para Jesus sempre tem paz no coração. E as duas últimas implicações que ela sofria, Jesus resolveu também, porque Jesus disse: seja curada deste teu mal, seja livre deste teu mal. Seja curada, a implicação física, deste teu mal é a implicação econômica. Por quê? Porque nunca mais você vai gastar um dinheiro para curar remédio, nunca mais você vai gastar R$1 com remédio, porque hoje eu estou te libertando dessa sua doença. Hoje você é uma pessoa restaurada e diferente. Eu restauro você por completo. Diga comigo o que Jesus faz. Não, diga mais forte: o que Jesus faz, Ele faz completo. Aleluia. Agora eu finalizo com Jairo de novo, porque eu dei um parênteses para falar dessa mulher que atravessa o caminho de Jairo. Esse Jairo, que tinha uma fé convicta, olhou tudo aquilo. Aí eu fico vendo Jairo, meu Deus do céu, o que esse homem fez, só tocando, que poder, que glória, meu Deus do céu, tem esperança para mim. Deus vai me ajudar, esse homem vai pôr a mão na minha filha e vai curar. Quando ele, olha só, quando ele estava se enchendo de convicção e de esperança, olha o que acontece, capítulo 5, versículo 35, falava ele ainda, ele quem? Jesus. Quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Então vamos lá. Jairo vai atrás de Jesus, deixa a filha doente. Jesus está indo para a casa de Jairo, só que no caminho ele desacelera. No caminho ele para atender uma mulher. Nesse intervalo, o que acontece com a filha dele? Morre. Aí vem os mensageiros da notícia ruim, olha para Jairo e fala: vem cá Jairo, vem cá. Rapaz do céu, você viu o que ele fez? Rapaz, só a unção na vida dele, que bênção. O que você quer? Fala. Acabou. Não tem mais jeito não. Como assim? Morreu. Olha só, quando Jairo ia respirar para acabar, olha a palavra de Jesus, olha a palavra de Jesus, versículo 36, por favor. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, Jesus, sem olhar para estas palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, não tenha medo, creia. Ô Jairo, o que trouxe você até mim? Ele poderia responder: a fé. Então continue com ela. O que fez você se prostrar diante de mim? A fé. Então continue com ela. O que fez você pedir para mim ir para a sua casa? A fé, Jesus. Então continue crendo. O que fez você acreditar eu estando aqui com você até o presente momento? A fé, Jesus. Então continue com fé. Irmão, você pode abrir mão de tudo, só não abra mão da fé. Você pode abrir mão de tudo, mas continue crendo. Ele é fiel, Ele é poderoso. A fé é a única coisa que você tem para agradar o Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas se você continua com fé, você pode agradá-lo. Permaneça crendo, permaneça crendo. Jairo, fica tranquilo, Jairo. Mas não tem mais, Jairo. Vamos. Aí Jesus chega na casa. Duas coisas acontecem, e eu quero que você escolha uma delas. Primeiro, palavras negativas ou palavras de fé? Você escolhe. Você prefere se alimentar da negatividade, da incredulidade daqueles que proliferam notícias de morte? Ou você quer dar ouvido às palavras de Cristo?
Hoje você está diante de um desafio: parar sua jornada e viver um luto eterno, ou seguir a jornada, continuar crendo que Ele é poderoso para reverter qualquer situação. Ou você desiste e viva na negatividade da vida, ou você avança com Jesus para desfrutar de algo sobrenatural. Eu não sei em que posição do caminho você está, mas Jesus está chamando você para continuar caminhando. Eu não sei qual é o seu estado de espírito hoje, mas Ele está dizendo para você: não tenha medo, creia, apenas creia e continue caminhando. Alguns disseram: tua filha morreu, por que incomodas o mestre? Mas Jesus falou: somente creia, somente creia. Palavras negativas ou palavras de fé? Segundo, você escolhe alvoroço ou intimidade. Por quê, pastor? Olha o estado que Jesus chega e encontra a casa de Jairo. Versículo 38. Chegando à casa do mestre, ou perdão, do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Próximo. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas ela está dormindo. Olha o versículo 40. Mas riram dele. Como é que alguém está chorando, de repente começa a rir? Como é que alguém que está enlutado, desesperado, um alvoroço, mas quando ele fala que a menina não estava morta, começaram a dar risada dele? Acho que esse luto tinha algum problema aí, porque nem sempre o que as pessoas demonstram ser, elas são de verdade. Nem todo choro é autêntico. Está todo mundo chorando, daqui a pouco está todo mundo rindo. Que velório é esse? Que nível de choro é esse? Então deixa eu te dar só abrir um parênteses aqui. Cuidado com aqueles que dizem que choram com você, porque na sua frente está chorando, mas nas suas costas está rindo de você. Cuidado com quem você abre o seu coração. Cuidado com quem você compartilha suas dores, porque ele pode te enganar. Ele finge chorar, quando na verdade está rindo. Sabe por que Jesus expulsou todo mundo? Porque o texto diz... Eu já li? Não, continua. Não, acho que já passou, volta. Aí, riram-se dele, tendo ele, porém, mandado sair todos. Olha que coisa interessante. Sabe por que Jesus mandou todo mundo sair? Porque Jesus não quer espetáculo. Quem gosta de espetáculo é gente exibida. Quem gosta de espetáculo é gente que finge ser o que não é. Quem gosta de espetáculo é quem manipula sentimentos e emoções. Performistas. Infelizmente nós temos muitos que fazem espetáculos por aí, com o que nós chamamos de dons de curar, ou profecias. Mas Jesus nunca gostou de espetáculo. Sai todo mundo. Por quê? Porque o que eu quero fazer é fazer no secreto. Ah, Jesus, o que eu vou fazer no secreto. Só vai se tornar público aquilo que ele fez no secreto. Primeiro ele faz dentro, para depois revelar fora. Esse negócio de fazer fora primeiro, sem primeiro mexer na estrutura de dentro, não é com Jesus não. Jesus ele faz o contrário. Primeiro é dentro, para depois revelar por fora. Foi o que aconteceu aqui. Ele mandou sair todo mundo. Pegou o pai, pegou a mãe, subiu até o quarto onde a menina estava. Versículo 41. E eu concluo. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta. Aleluia. Pastor, mas a menina estava morta
ou estava dormindo? Estava morta. E por que ele disse que estava dormindo? Porque na cabeça dele já havia ressuscitado. Mas ela estava efetivamente morta. Só que o texto diz que ele pega na mão dela e o dono da vida dá uma ordem. Olha só, o que fluiu dele e curou aquela mulher, fluiu dele e ressuscitou aquela menina. Aleluia. A mesma virtude que curou aquela mulher foi a mesma virtude que entrou naquele quarto, passou pelas mãos daquela menina e foi resgatando ela da morte e trazendo ela à vida. Porque o texto diz que quando Jesus deu a ordem, imediatamente ela se colocou de pé. Imagine a surpresa dos pais quando enxerga a filha que morreu, agora abraçando eles, e Jesus dá uma ordem para eles, no versículo 43, não conta nada para ninguém. Ai, você está de brincadeira, Jesus. Jesus pede umas coisas meio doidas para nós, irmão. Como é que eu não vou contar um negócio desse? É o maior testemunho da minha vida. O Senhor curou minha filha, ressuscitou minha filha, o Senhor vem dizer que eu não posso falar isso para ninguém. Não, não pode não. E é engraçado que ele acabou de fazer um milagre lá atrás, que eu citei no começo da mensagem, que ele expulsou o demônio da vida de um homem e disse para o homem: vai, conta. Aí vem ele agora e cura uma mulher, ressuscita uma criança, e ele olha para os pais e fala: não conta para ninguém não. E qual é o grande problema de contar, pastor? É que Jesus ficaria numa evidência desnecessária. Não era o tempo dele ainda. Ele tinha que fazer muitas coisas. Imagine o governo romano sabendo que tem um homem que ressuscita mortos por aí. Iam persegui-lo e ainda não era o tempo. Então ele falou assim: deixa como está, deixa eu fazer minha obra, não é meu tempo ainda, tudo no seu devido tempo. Um dia vocês vão contar. Nós estamos nesse dia. Hoje, tudo o que ele fez, conte. Tudo o que ele fez, relate. Tudo o que ele fez, fale. Por quê, pastor? Porque a fé de um inspira a fé do outro. O que Deus fez em você pode inspirar a vida de outras pessoas. Eu queria convidar você a ficar de pé. E nós faremos uma oração. Mas antes de orar,